TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, dia 30 de outubro, e você vai ver a seguir. Petrópolis tem patrulhamento reforçado após operação Contenção no Rio de Janeiro. Operação Contenção causa reflexos nas viagens entre a capital e cidades do interior, além de reforços nos policiamentos. Defensoria e Ministério Público acompanham a Operação Contenção no Rio de Janeiro. O governo do estado anuncia a criação de escritório emergencial para enfrentamento ao crime. Agora, o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O 26º Batalhão de Polícia Militar reforçou o patrulhamento nos principais pontos da cidade de Petrópolis desde a última terça-feira. O aumento do efetivo visa prevenir a prática de crimes, visto que o governo do estado do Rio de Janeiro realizou a Operação Contenção nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense. O governo do estado do Rio de Janeiro iniciou na terça-feira a maior ação integrada das forças de segurança dos últimos 15 anos. A Operação Contenção mobilizou mais de 2.500 policiais, civis e militares nos complexos do Alemão e da Penha. Segundo o tenente-coronel Rasteiro, o 26º Batalhão ainda está em estado de prontidão e continua intensificando o patrulhamento em Petrópolis. O objetivo é impedir que qualquer criminoso da capital se desloque para a cidade. Como ontem, o 26º continua em prontidão, nós continuamos intensificando o patrulhamento nos bairros, no centro da cidade de Petrópolis e nas entradas e saídas da cidade, com operações de revista e busca para impedir que, eventualmente, qualquer criminoso foragido do Rio de Janeiro adentre a nossa cidade. Outro fator relevante é que, recentemente, o 26º Batalhão reativou os destacamentos de policiamento ostensivo, os DPOs, que ficam localizados nos bairros Alto da Serra e Bingen. Estas unidades ficam próximas às entradas e saídas da cidade de Petrópolis. E nos ajudou bastante agora, né, com a Operação Contenção no Rio de Janeiro, porque nós podemos dar mais segurança à cidade, controlando a entrada e saída de pessoas e veículos aqui na cidade de Petrópolis. A integração entre os batalhões do interior é fundamental para a troca de informações em caso de acionamento. Caso seja necessário que uma dessas unidades seja apoiada com efetivo, nós podemos deslocar rapidamente os policiais para que façam esse apoio o mais breve possível. Além do batalhão de Petrópolis, as unidades de Nova Friburgo e Teresópolis, na região serrana, também reforçaram os principais locais das cidades. O objetivo é garantir mais tranquilidade para a população. Como parte das medidas estratégicas, os agentes do Serviço Administrativo da Polícia Militar foram realocados para o serviço operacional nas ruas. Isso representa um aumento de 40% em relação ao efetivo empregado normalmente. E claro que a gente continua falando da Operação Contenção, que tomou conta da mídia nessa semana, não só aqui no Brasil, como também, claro, na mídia internacional, já que essa operação que aconteceu na terça-feira afetou também o transporte intermunicipal em diversas cidades do interior do estado. Empresas de ônibus registraram cancelamentos, mudanças de horários e desvios nos itinerários. Além disso, o policiamento também foi reforçado nas principais vias e saídas das cidades aqui da região.
A operação Contenção, realizada no Rio de Janeiro, além do reforço no policiamento nas cidades, impactou diretamente o transporte público, pois as principais vias da capital foram fechadas e o trânsito impedido. Segundo Luiz Assunção, diretor da empresa Única em Petrópolis, a movimentação de passageiros caiu após os problemas registrados na capital. Na terça-feira, foram registrados muitos cancelamentos e perda de passageiros das linhas que saem de Petrópolis com destino ao Rio, com ocupação média de apenas 35%. A empresa informou ainda que, apesar das alterações, as viagens desta quarta-feira estão normalizadas, com trânsito tranquilo na BR-040 e sem registro de acidentes. Em Teresópolis, o horário das 6 horas da tarde foi cancelado e os passageiros transferidos para as demais viagens. Outra partida, às 9 horas da noite, também foi suspensa. O itinerário entre Teresópolis e Rio de Janeiro foi desviado por Niterói, mas já foi normalizado. Já em Paraíba do Sul, a Prefeitura informou que as viagens de pacientes para o Rio de Janeiro foram canceladas por motivos de segurança. Os agendamentos devem ser refeitos junto à Secretaria Municipal de Saúde. Nossos polícias estão nas ruas, garantindo a volta para casa, garantindo a volta da normalidade da vida. O 38º Batalhão reforçou o policiamento nas cidades de Três Rios, Paraíba do Sul, Areal e municípios vizinhos, após a operação no Rio. As equipes fazem ações preventivas nas saídas da região e vistoriam ônibus provenientes da capital. Segundo os policiais, o objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade dos moradores. A medida segue as diretrizes da Secretaria de Estado de Polícia Militar, após a Operação Contenção, ação integrada das polícias civil e militar, realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na capital fluminense. E diante da operação policial na capital, que já soma mais de 100 mortos, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado estão acompanhando os desdobramentos e reforçando o compromisso com a defesa dos direitos fundamentais e o cumprimento das normas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. 1, 2, 3, 4 caveirão, 5 caveirão, 6 caveirão. Desde terça-feira, a Defensoria Pública do Estado, por meio da Ouvidoria e do Núcleo de Direitos Humanos, tem ouvido e acolhido moradores das comunidades afetadas e familiares das vítimas fatais. O objetivo é garantir que cada relato contribua para uma resposta institucional à violência registrada durante a operação. Também na terça-feira, a instituição apresentou ao Conselho de Monitoramento da DPF 635 um relatório com escutas de moradores e cobrou o cumprimento das diretrizes que regulam as ações policiais nas favelas. Graças às nossas ações em conjunto, tanto da Prefeitura quanto do Estado, que a vida na cidade vai tomando a normalidade. Nesta quarta-feira, equipes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro estão no Complexo da Penha e no Instituto Médico Legal, prestando assistência jurídica gratuita aos familiares dos mortos, às pessoas presas e adolescentes apreendidos. Além disso, defensores públicos atuam junto às audiências de custódia e no Núcleo de Atendimento Integrado. O Ministério Público do Estado, por meio do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e do Plantão de Monitoramento, também acompanha a operação nos complexos do Alemão e da Penha. Ontem foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento que incluiu o Ministério Público. Técnicos periciais foram enviados ao IML para a realização de uma perícia independente. As informações já foram encaminhadas à 5ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada. Além disso, o MPRJ também atua para assegurar o cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na DPF 635. E ainda falando sobre esse assunto, o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime, com a atuação integrada dos governos estadual e federal. O anúncio foi feito após uma reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que aconteceu nesta quarta-feira no Palácio Guanabara.
O encontro, que tratou sobre a segurança pública no estado do Rio de Janeiro, aconteceu após a Operação Contenção, que resultou na prisão de 113 criminosos e na apreensão de quase 100 fuzis nos complexos do Alemão e da Penha. A partir de hoje, de fazer essa verdadeira integração, todos nós temos o mesmo objetivo, que é dar segurança pública às pessoas. De acordo com o governador Cláudio Castro, os problemas de segurança pública são nacionais, mas o Rio de Janeiro é um epicentro desses tipos de questões. Que o problema da segurança pública, apesar de ser um problema do país inteiro, o ministro já disse que esse é um problema até mais que nacional, o Rio de Janeiro é um dos principais epicentros desse problema. O objetivo desse novo escritório é a ação integrada com outros 2 escritórios já existentes, o Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, o CIFRA, e a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado. A nova unidade vai ser comandada por secretários de Segurança Pública, Vitor Santos, do Estado do Rio de Janeiro, e Mário Sarrubo, do Governo Federal. A gente colocou algumas ofertas do governo federal, prontamente aceitas. Eu coloquei as agruras do governo estadual, conversamos sobre propostas e daqui saiu uma proposta concreta, a criação de um escritório emergencial. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que vai atender o pedido do governador para disponibilizar vagas em presídios federais de segurança máxima para a transferência de líderes de facções, além de colocar à disposição peritos criminais para os desdobramentos da Operação Contenção. Segundo o ministro, após apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva os dados necessários da operação, foi determinado que a cúpula do Ministério da Justiça e da Segurança Pública fosse ao Rio de Janeiro. E uma delas foi a determinação que a cúpula do Ministério da Justiça e Segurança Pública viesse aqui ao Rio de Janeiro, se colocar à disposição do governador do estado e, sobretudo, apoiar a população brasileira neste momento de crise. E você vai ver depois do intervalo. Justiça bloqueia quase 2 milhões de reais da Prefeitura de Petrópolis. Legislativo e Executivo dizem encerrar crise da merenda em Petrópolis em 2026. Moto usada em homicídio é recuperada e adolescente é apreendido após furto em 3 Rios. Polícia Militar apreende carga de drogas em Paraíba do Sul e 3 Rios. Homem é preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas no bairro Olaria, em Nova Friburgo. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Bom, gente, a Justiça de Petrópolis determinou o bloqueio de quase 2 milhões de reais das contas da Prefeitura para o pagamento e garantir o pagamento, na verdade, do Vale Educação, que é um subsídio que cobre parte dos custos do transporte escolar. A decisão foi tomada depois de novos atrasos nos repasses ao Sindicato das Empresas de Ônibus do município. A medida judicial foi determinada pelo juiz Jorge Luiz Martins da 4ª Vara Civil após o atraso no pagamento do benefício referente aos meses de agosto e setembro de 2025. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus do município, o repasse de agosto, que deveria ter sido pago no dia 20 de setembro, só foi quitado em outubro e de forma parcelada em 3 etapas. Já o valor de setembro, com vencimento em 20 de outubro, não havia sido pago até o dia 27, quando o sindicato entrou com um pedido de bloqueio. Vale destacar que o Vale Educação é um benefício pago pela Prefeitura às empresas de transporte público para cobrir parte dos custos do transporte de estudantes da rede municipal de Petrópolis. Com a decisão judicial, o valor de R$ 1.900.000 deverá ser transferido para a conta do CETRANSPETRO. O sindicato afirma que o atraso compromete o funcionamento do transporte coletivo e pode afetar a qualidade do serviço, o que causa prejuízos à população e à economia local. A decisão reforça um cenário de crise contínua no transporte público municipal, já que em setembro, uma paralisação de rodoviários da empresa Turp Transportes deixou passageiros sem ônibus por falta de pagamento. Na ocasião, a Prefeitura alegou que os repasses do Vale Educação vinham sendo feitos regularmente e que o pagamento de salários dos rodoviários não deveria depender do subsídio. Aí a nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis, que informou que segue mantendo os parcelamentos realizados referentes aos débitos de 2024 sempre em dia e que também vem cumprindo os pagamentos deste ano, que devem ser realizados sempre até o dia 20. Em razão da grave crise financeira que está sendo vivida aqui pelo município, em outubro houve 8 dias de atraso, segundo o governo municipal. E ainda aqui em Petrópolis, depois de um ano marcado por denúncias de falta de alimentos em escolas e creches municipais, o Legislativo e o Executivo aqui de Petrópolis anunciaram medidas para evitar que a crise da merenda se repita no ano que vem, 2026. A gente até falou um pouquinho sobre isso aqui ontem no nosso jornal. Esse acordo foi articulado pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que conseguiu o remanejamento de algumas verbas para reforçar o orçamento da área. Em 2025, o Conselho de Alimentação Escolar alertou que os estoques de alimentos estavam no limite em setembro. Houve falta de produtos básicos como feijão, óleo, açúcar, leite e até fórmula infantil, essencial para crianças pequenas. O Conselho estimava que seriam necessários cerca de 20 milhões de reais para quitar dívidas e garantir a merenda até o fim do ano. Mas essa movimentação nos preocupa muito, porque a complementação do orçamento para a merenda escolar, ela não pode, de forma alguma, onerar a população. Antes da movimentação, a vereadora Júlia Casamasso considerou insuficiente o valor de 15 milhões de reais previsto na Lei Orçamentária para a Alimentação Escolar. Segundo ela, o orçamento vinha praticamente todo de repasses federais e royalties sem investimento próprio do município, o que poderia provocar novos desabastecimentos. O Conselho de Alimentação Escolar reforçou o alerta e apontou que seriam necessários até 40 milhões de reais para garantir as refeições durante todo o ano letivo. A situação fez com que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro intervisse, recomendando que a Prefeitura revisasse o orçamento de 2026 para atender a demanda. Com o remanejamento, a Comissão de Finanças e Orçamento elevou o orçamento da alimentação escolar para 30 milhões de reais. O aumento foi possível por causa de uma mudança recente na legislação federal, que reduziu o teto de gastos com precatórios, permitindo maior flexibilidade nas contas públicas. A expectativa é de que o reforço orçamentário garanta o abastecimento das escolas no próximo ano. O Executivo Municipal, em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, apresentaram na última quarta uma manobra orçamentária,
utilizar os recursos dos precatórios para complementar o orçamento da merenda para 2026. Essa proposta de remanejar os valores ainda precisa ser analisada e votada pela Câmara Municipal. Essa proposta vai ser detalhada na audiência pública da Lei Orçamentária Anual, no dia 30, e muito provavelmente votada na última sessão plenária do ano, em dezembro. Nossa equipe, claro, questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre um planejamento orçamentário para o ano que vem, mas até o fechamento desta edição nós não obtivemos nenhum retorno. E bom, gente, a cidade de Petrópolis foi selecionada para o curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. Ao todo, 10 cidades foram selecionadas para esse curso, que é promovido pelo Ministério das Cidades, em parceria com o Lincoln Institute of Land Policy e apoio também do WRI Brasil. Nós vamos entrar ao vivo agora com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais informações sobre esse curso que Petrópolis foi selecionado. Então, Evelyn, boa tarde para você. A gente sabe, né? A gente fala muito aqui no nosso jornal sobre a situação que Petrópolis vive por conta das emergências climáticas, com a proximidade das chuvas de verão. E aí, o que significa Petrópolis ter sido selecionada, né, para participar desse curso? Boa tarde para você. Boa tarde, Rafa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Como você falou, Petrópolis foi uma das 10 cidades selecionadas para participar do curso Urgência Climática, implementando soluções em territórios urbanos vulneráveis. Estão participando dos cursos equipes das Secretarias de Proteção e Defesa Civil, Educação, Planejamento, Obras, Assistência Social, Meio Ambiente e a Condep. A primeira reunião aconteceu ontem, na quarta-feira, dia 29, com representantes das 10 cidades participantes e dos órgãos promotores. O objetivo do curso é desenvolver capacidades institucionais, aprofundar diagnósticos e implementar soluções que integrem política urbana, redução de riscos de desastres e adaptação às mudanças climáticas, com destaque para soluções baseadas na natureza e instrumento de funcionamento urbano. Prefeito Ingo Rames, a seleção de Petrópolis reconhece o esforço em planejamento e a prevenção a respostas a eventos extremos. Rafa, volto com você. Evelyn, como a gente comentou, né, infelizmente aqui a nossa cidade de Petrópolis, também região serrana, né, não só Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis também, a gente tem esse histórico, né, de ser afetado por graves chuvas, né, então a gente está sempre estudando, sempre se preparando, população, poder público, então por isso, né, claro, a importância de Petrópolis ter sido selecionada para esse curso. Basta acessar o nosso site para mais informações em correiopetropolitano.com.br. Então, Evelyn, muito obrigada aqui por sua participação e mais uma vez suas informações aqui com a gente. E bom, gente, agora mudando totalmente de assunto, 2 ações distintas do 38º Batalhão de Polícia Militar, que foram realizadas na terça-feira, resultaram no resgate de uma motocicleta que foi roubada, usada em um homicídio, e também na apreensão de um adolescente envolvido em um furto a transeunte na cidade de Três Rios. A gente chama de novo aqui a nossa repórter Evelyn Carvalhais para trazer mais informações sobre este assunto. A primeira ocorrência aconteceu no bairro Boa União, onde policiais do 38º Batalhão localizaram uma moto utilizada em um crime, que havia sido registrado apenas um dia antes, no bairro Santa Rosa. Segundo a vítima, o veículo, uma moto Yamaha Phaser da cor laranja, era rastreado e havia sido alugado a um homem de 38 anos, suspeito de participar de um crime. Logo após, outros envolvidos foram identificados, entre eles um menor de 17 anos de idade e um rapaz de 18 anos, que foram ouvidos e liberados. A motocicleta ficou apreendida na delegacia. Em outra ação, um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido após participar de um furto a uma mulher, na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas, no centro da cidade. De acordo com a vítima, uma mulher de 31 anos, 2 suspeitos levaram o celular dela e fugiram em direções opostas. Posteriormente, o menor foi encontrado na Avenida Beira Rio e reconhecido pela mulher. Ele foi levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência e o menor foi liberado aos responsáveis. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Bom, e os policiais militares do 38º Batalhão também apreenderam nesta quarta-feira uma carga de drogas em Paraíba do Sul e também na cidade de Três Rios. Segundo a polícia, a ocorrência foi desencadeada a partir de uma denúncia que foi recebida pelo setor de inteligência.
As equipes foram até o Morro do Caminho de Dentro, local conhecido pela atuação do tráfico de drogas em Paraíba do Sul. Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola com 5 cargas de cocaína, totalizando 369 pinos. O material foi levado para a 107ª Delegacia de Polícia. Segundo a polícia, a apreensão representa um prejuízo de quase R$4 mil ao tráfico local. Já em Três Rios, também nesta quarta-feira, policiais militares do 38º Batalhão apreenderam 240 gramas de cocaína, que estava escondida em um terreno baldio na rua João de Souza, no bairro Vila Isabel. A ação foi resultado de uma denúncia anônima, que informou que criminosos ligados a uma facção estariam utilizando o local para esconder entorpecentes. Na ocasião, nenhum suspeito foi encontrado. O entorpecente foi apreendido e levado para a 108ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Já na cidade de Nova Friburgo, as polícias civil e militar prenderam um homem em flagrante na última segunda-feira pelo crime de tráfico de drogas no bairro Olaria. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Evelyn Carvalhais. Segundo a polícia, a ação aconteceu após denúncias apontarem atividades de tráfico na região. No local, os agentes avistaram um homem em atitude suspeita, realizando entregas na porta de uma residência. Ao ser abordado, ele permitiu que os policiais entrassem nessa mesma casa. Durante as buscas, foram encontradas 9 pedras de maconha, um pacote com pedaços da mesma droga e R$50 em dinheiro. O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante. Eu sou a Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Evelyn, muito obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos
Tenha coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Gente, hoje é quinta-feira, é claro, aquele dia de se atualizar sobre os principais destaques do mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Jonathan Joras e Hugo Petersen. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje nós vamos falar sobre futebol, política e tênis. Começamos a nossa edição de hoje, é claro, falando de Libertadores da América, isso porque o Flamengo oficialmente bateu o Racing da Argentina e está em mais uma final da principal competição de clubes das Américas. A quinta na história do rubro-negro e a quarta nos últimos 6 anos. A classificação para a final foi complicada. O Flamengo venceu em casa na semana passada com um gol solitário de Jorge Carrascal no fim do segundo tempo no Maracanã. Nesta quarta-feira, agora na Argentina, o Flamengo ficou no 0-0 jogando no estádio El Cilindro. O jogo foi marcado pela expulsão do atacante equatoriano Plata, por uma grande partida do goleiro Rossi e pelos acréscimos, digamos que insuficientes. Jonathan, a gente tem que destacar aqui, o Flamengo fez um jogo muito importante na Argentina e não sucumbiu a toda a pressão que a gente já havia comentado na outra vez. Até pela recepção da torcida no estádio, eu acho, é bonito, né? O que eu não acho justo é a Conmebol punir os times brasileiros quando tem uso de sinalizador, que de fato é perigoso, mas dentro das medidas de segurança, os fogos de artifício, a Conmebol pune os times brasileiros, mas os times sul-americanos têm a punição muito menor. Mas fora isso, foi uma festa bonita da torcida do Racing, mas o time do Racing, meu Deus do céu, né? Exatamente, o time conseguiu, bateu o jogo inteiro, mas não conseguiu fazer um gol. O Rossi, todas as vezes que foi, vamos dizer assim, que ele foi requisitado, ele fez grandes defesas, inclusive tem um impressionante no final do segundo tempo, um chute do Vieto, quem dá a bola desvia no Emerson Royal e o Rossi está lá para fazer defesa. Então foi um jogo muito sólido defensivamente desse time do Flamengo, mas a gente tem que destacar aqui, aqueles acréscimos, 6 minutos de acréscimo naquele jogo foi brincadeira, porque o jogo ficou parado no mínimo 8.
Então foi, no mínimo, estranha essa situação. Na própria transmissão do jogo, os comentaristas falaram que só para a expulsão do Plata, se eu não me engano, foram quase 5 minutos pelo menos, e aí dá apenas 6 minutos de acréscimo. Assim, é claro que a gente não está dizendo que não é beneficiado, porque a Conmebol prejudica demais os clubes brasileiros, é sempre assim. Mas o Flamengo ele tem um histórico um pouco complicado nessas situações. Muitas críticas em relação a arbitragens que beneficiaram o Flamengo, o Palmeiras, enfim. Mas assim, eu acredito que o grande problema do jogo mesmo foi que o árbitro ele não tinha critério. Um lance totalmente... ele tentou compensar a expulsão do Plata com um lance comum. Bateu cabeça os jogadores agora eu não me lembro quem do Flamengo. Você lembra quem é? Não, mas foi com o Rojo, zagueiro. Foi o Rojo, isso. Bateu cabeça e expulsou o Rojo porque bateu a cabeça. Achou que fosse com o Léo Ortiz. Léo Ortiz, isso. Ele tentou compensar a expulsão e, enfim, né? Enfim. Exatamente. Foi um lance que o Rojo só que subiu para cabecear e no final das contas ele não ficou nem com cartão amarelo porque, vamos ser muito sinceros, aquilo dali não é nem falta. Foi lance de jogo, acontece e tem que parar realmente a partida, claro, porque lance de cabeça com cabeça é sempre muito perigoso. Porém, não foi nada demais. Realmente foi uma arbitragem muito estranha. Não no sentido de duvidosa, nem nada do tipo. Mas como sempre, nos jogos de Conmebol, sempre tem essa arbitragem, no mínimo, estranha, né? Para falar o mínimo. Enfim. Exatamente. E a gente tem que destacar, claro, também, que o Flamengo chegou com muita força para essa final. Mais uma final do Flamengo. Esse time do Flamengo que desde 2019, desde o time do Jorge Jesus, sempre conseguiu se manter constante, sempre conseguiu se manter próximo às finais. O tanto que é a quarta nos últimos 6 anos, só não chegar em final em 2 vezes nesse período, é algo realmente impressionante e o Flamengo está cada vez mais criando essa tradição sul-americana. O time do Flamengo ele é muito, apesar dele ter alguns problemas teve alguns problemas na temporada de algumas irregularidades em momentos específicos, mas de uma forma geral é um time muito consistente, principalmente na Libertadores. É um time que tem muita tradição na Libertadores. Enfim, chega mais uma final. O time do Felipe Luiz é um bom treinador. O Carrascal melhorou muito e é o que acredito que esteja até fazendo esse Flamengo funcionar, que foi o autor do gol no jogo de ida contra o Racing. Exatamente. A gente pode até destacar que também, levando em consideração que no primeiro, até há pouco tempo atrás, o Arrascaeta era o principal jogador do Flamengo, continua jogando muito bem. Certeza. Só que o Carrascal está conseguindo fazer, eu diria até que mais, porque ele joga um pouco mais recuado que o Arrascaeta. Então ele está fazendo o time jogar pro próprio Arrascaeta. Então está sendo um time que está conseguindo distribuir esses destaques e conseguindo um ótimo final, um ótimo futebol e também essa classificação para a final. E a final da Libertadores está marcada para acontecer no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru. E agora, o finalista Flamengo vai jogar contra o time que vai se classificar do confronto entre Palmeiras e LDU. A LDU é inegavelmente a favorita para chegar na final da competição, tendo em vista que ganhou em casa pelo placar de 3-0. Mas, por outro lado, a gente não pode subestimar o Palmeiras do Abel Ferreira, que sempre pode surpreender e está em busca de sua 8ª final. Nós destacamos, Jonathan, que o Flamengo chegou na sua 5ª final, um número muito considerável, mas que o Palmeiras também é o principal time nesse quesito de chegar em finais de competições sul-americanas, de chegar em finais de Libertadores, já tem 7 e está em busca da sua 8ª. É claro, a missão é muito, muito difícil, porque o Palmeiras se complicou muito jogando fora de casa. Porém, levando em consideração a diferença dos elencos e o tanto que esse time do Abel Ferreira consegue se reinventar, eu diria que ainda tem chance. Eu acredito que o Palmeiras vai fazer um jogo duro, vai fazer um jogo forte, vai desde o início pressionar, algo que eles tiveram dificuldade por conta da altitude principalmente. Jogar em Quito é muito difícil, todos os times que jogam contra a LDU lá no Equador têm muita dificuldade, né? A LDU, por exemplo, em 2008, contra o Fluminense, levou vantagem por conta da altitude, né? Então, eu acho que o Palmeiras vai com tudo, o time do Abel Ferreira sabe o que está fazendo, principalmente o Abel Ferreira, né? Para mim, é o melhor treinador do Brasil hoje em dia. Claro, o Felipe Luiz também é um excelente treinador, mas eu acho que o Abel Ferreira, pela consistência, 8ª final do Palmeiras nos últimos anos, né? É muita final, é um time muito experiente. Eu acho assim, é difícil de reverter. Eu honestamente acho que não vai conseguir reverter, porque
um gol que a LDU fizer vai desmontar o Palmeiras, infelizmente. Exatamente, eu acho que o primeiro tempo pode dizer muito sobre esse jogo. Se o Palmeiras conseguir fazer, por exemplo, 2-0 na primeira etapa, aí eu acho que tem muita chance de classificar. Outra história, né? Mas se a LDU surpreender, realmente complica muito a situação. Porém, como você mesmo disse, na minha visão também, o Abel Ferreira provavelmente é o melhor técnico que a gente teve no país nos últimos 20 anos, por exemplo. É impressionante o que ele consegue fazer com esse time do Palmeiras, o tanto que ele consegue fazer os jogadores jogarem bem. Muitas das vezes tem uma polêmica ali, tem uma inconstância, mas o Palmeiras está sempre brigando lá em cima no Brasileiro, está sempre buscando finais, tanto de Copa do Brasil quanto de Libertadores. Então são dados realmente muito favoráveis para esse time do Palmeiras. Porém, como a gente acabou de dizer, a montanha é muito íngreme, é muito difícil de escalar. Mas eu diria que não é impossível. Também acho difícil, eu acho que a LDU está na final, mas se o Palmeiras se classificar, não vai me surpreender também. Eu também acho, até o próprio Abel Ferreira tem falado nisso durante a semana em relação a um milagre, né? Fala que é uma noite especial e tal. Mas eu acho que o time da LDU, apesar de não ser tecnicamente o melhor de fato, eliminou o Botafogo. É um time que o Thiago Nunes tem feito um bom trabalho na LDU. O Thiago Nunes tem feito bons trabalhos no cenário sul-americano fora do Brasil, né? Porque dentro do Brasil ele teve a conquista da Copa do Brasil com o Atlético Paranaense, mas não foi Não se firmou. Exatamente, né? Principalmente aquele situação lá no Corinthians, até do Luan, que teve uma decadência muito grande. Enfim, mas eu acho que a LDU também está praticamente garantido na final e vai ser um jogo difícil para o Palmeiras. Igual você falou, se o Palmeiras faz 2-0 no primeiro tempo, realmente a história muda, mas se fizer 1-0, vai ficar aquele jogo, aí talvez leve para os pênaltis. Enfim, vamos ver. E ainda falando de futebol, mas agora apenas no futebol brasileiro, o Fluminense também jogou nesta quarta-feira. O tricolor das Laranjeiras venceu o Ceará por 1-0 dentro do Maracanã, em jogo atrasado, válido pela 12ª rodada do Brasileirão. Com a vitória, o Fluminense chegou aos 47 pontos e ultrapassou o Botafogo para entrar de vez no G6 do Brasileirão. Jonathan, a gente falou de uma arbitragem estranha no jogo do Flamengo, e a gente tem que destacar aqui que foi uma arbitragem normal nesse jogo do Fluminense, porém tivemos um erro determinante nessa partida, que foi a marcação de como se o jogador do Ceará tivesse colocado a mão na bola, porém a bola pega no peito dele, e nesse lance, nessa falta, o Fluminense faz o gol, um golaço do René, inclusive. Eu acho que a gente, toda vez que a gente fala aqui no Correio Esportivo, a gente volta a falar de arbitragem, de problemas da arbitragem brasileira, e novamente a arbitragem errou. É claro que não existe VAR em situações assim, e não tem como voltar, né? O árbitro errou, por um acaso, um René, que não é um jogador que faz gol de falta, que não é um jogador que bate tão bem na bola, fez o gol de falta, né? Infelizmente, esse árbitro foi o que inclusive expulsou o Léo Jardim daquela maneira, no mínimo, estranha, né? É uma expulsão que não é comum, pelo menos no futebol brasileiro. E a gente volta a falar de arbitragem toda a rodada do Campeonato Brasileiro. Exatamente, até você falou que é algo que não dá para mexer, não, é um lance que o VAR não pode atuar. Inclusive, eu não concordo muito com essa situação de não poder mexer. Eu acho que em lances normais, em lances que não gera nada, beleza, não mexer. Mas quando, por exemplo, um lateral que é invertido, um escanteio que é mal cobrado e sai o gol depois, eu acho que poderia sim ser revisto, porque são lances determinantes e que acabam custando. Pode custar títulos, pode custar vitória, pode custar uma classificação. No caso do Ceará, o chegar na parte de cima da tabela, que seria muito significativa. Então, acho que mudanças nessa situação poderiam ser revistas. Porém, o Fluminense não tem nada a ver com isso. Ganhou com esse mérito, conseguiu fazer um gol de falta, um golaço, mais uma vez, que eu falo do René. E está agora no G6, conseguiu ultrapassar o Botafogo. E essa briga está bem interessante. Vasco em 8º, Botafogo em 7º e agora Fluminense em 6º. Os cariocas vêm tão forte nessa briga, pelo menos pela pré-Libertadores, né? Bom, vamos ver até o final do campeonato se vão manter a consistência. E agora na parte da política que eu havia comentado, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou no dia 22 a inclusão do Complexo do Maracanã em uma lista de imóveis que pertencem ao governo estadual que podem ser vendidos. O projeto de lei complementar 40 de 2025, de autoria do Poder Executivo, listou 48 imóveis que deveriam ser vendidos com um duplo efeito: cortar gastos de manutenção e também arrecadar receitas para os cofres públicos. Na lista original não constava o Maracanã, que fica localizado na zona norte da capital fluminense. Porém, agora está se defendendo essa inclusão.
E ainda vamos falar de tênis na edição de hoje, porque infelizmente o João Fonseca foi eliminado do Masters 1000 de Paris. O carioca, de apenas 19 anos, foi derrotado por 2-1 pelo russo Karen Khachanov. Mesmo com a derrota, Fonseca ainda vai em busca do terceiro título na temporada. O primeiro foi o ATP 250 de Buenos Aires. Aí também tivemos na semana passada o ATP 500 da Basileia e o carioca está confirmado no ATP 250 de Atenas, na Grécia, que começa na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro. Jonathan, a gente já falou bastante e infelizmente acabou nosso tempo. Então, até a próxima com as principais notícias do mundo do esporte sempre para vocês. Até a próxima. E agora, depois do Correio Esportivo, nós vamos a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Fluminenses perderam mais de 4 milhões de reais em golpes online, a compra e venda de celulares no primeiro semestre. Projeto Reage Mãe apoia gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E, gente, olha só, uma pesquisa que foi realizada pela OLX, que é uma das maiores plataformas de compra e venda online do país, aponta que golpes digitais na compra e venda de celulares resultaram em um prejuízo estimado de mais de 4 milhões de reais aos fluminenses no primeiro semestre deste ano. Olha só. A boa notícia é que o valor foi 69% menor se comparado ao mesmo período do ano passado. As principais fraudes foram invasão de conta, falso pagamento e anúncio falso. Os modelos de iPhone foram os mais visados pelos criminosos, seguidos por Samsung e Xiaomi. A capital fluminense continua liderando o ranking estadual, com 70,4% das ocorrências. No mesmo período do ano passado, correspondia a 60,3%. São Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu e Duque de Caxias fecham o top 5 de cidades com maior número de fraudes no Rio de Janeiro, que é o segundo estado com maior perda monetária em decorrência das fraudes, atrás de São Paulo e à frente de Minas Gerais e Paraná. De janeiro a junho deste ano, é estimado que os brasileiros tenham sido lesados em mais de 32 milhões e 200 mil reais em decorrências de golpes na compra e venda de celulares. O valor representa uma redução de 49% em relação aos mesmos meses de 2024. O estudo analisou dados do mercado digital brasileiro, incluindo sites, aplicativos e contas digitais de janeiro a junho de 2025 e 2024. E agora, mudando de assunto, o projeto Reage Mãe é uma iniciativa petropolitana que apoia gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade social. Existindo desde 2018, ele promove diversas ações de suporte para esta parte da população, oferecendo assim acolhimento e assistência social. Então, o projeto Reage Mãe, ele nasceu dessa situação, onde eu acabei enxergando muitas mulheres silenciadas na questão da vulnerabilidade e a violência. Atualmente existem aproximadamente 200 mulheres cadastradas e assistidas pelo projeto, que foi criado em Petrópolis por Daniela Freitas. Uma das motivações para a criação dele foi a falta de conhecimento por parte da população sobre a violência contra gestantes e puérperas. Muitas mulheres não relatavam seus relatos de partos, não sabiam o que era uma violência obstétrica, e de lá para cá foi criado essa rede, essa comunidade que é o Reage Mãe hoje em dia. Ela conta que, apesar do projeto oferecer encaminhamento jurídico, psicológico e informacional, além de distribuir kits de higiene, roupas de bebês e brinquedos, garantindo assim o acolhimento e dignidade às mulheres atendidas, a iniciativa não conta com o apoio do poder público. Hoje a gente tem vários parceiros comerciais, assim, parceiros do dia a dia, que nos ajuda a levar o Reage Mãe e deixar hoje ele aí de pé. Inclusive, no fim deste ano, o projeto está com uma parceria de Natal solidário com a loja Pequenos Travessos, que se disponibilizou a receber doações de roupas de bebês, brinquedos, kits de higiene, alimentos e contribuições financeiras. Quem desejar colaborar também pode realizar doações via Pix para danielafreitasreagemãe@gmail.com ou entrar em contato pelo WhatsApp DDD 24 99284 6199, número no qual a população pode receber também mais informações sobre o projeto. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, estamos chegando ao fim de mais uma semana e, como eu falei hoje, em alguns dias, amanhã também é o último dia do mês de outubro. E, claro, a gente quer saber como é que vai estar a previsão do tempo, principalmente porque é sexta-feira. Então, por isso, eu já estou aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações pra gente. Mari, boa tarde pra você. Igual a gente gosta de falar, amanhã finalmente sextou. E aí, como é que tá a previsão do tempo? Pois é, Rafa, finalmente sextou. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. E olha, uma curiosidade sobre a previsão para amanhã é que em todas as cidades aqui da região serrana, as temperaturas terão a mesma variação, assim como nas duas cidades da região Centro-Sul, como a gente pode observar aqui no nosso telão. Em Nova Friburgo, por exemplo, o dia será parecido com o de hoje, com temperaturas variando entre a mínima de 15 e a máxima de 20 graus. O dia será nublado com chuva durante o dia e também à noite. Em Teresópolis, os termômetros terão a mesma variação de temperaturas com um dia chuvoso.
À noite, ocorre chuva forte e também trovoada. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de tempo nublado com chuva durante o dia e também à noite. À tarde ocorre um temporal. E como eu falei, as temperaturas também vão variar entre a mínima de 15 e a máxima de 20 graus. Agora, indo para a região centro-sul, em Paraíba do Sul, o dia amanhã será nublado e com chuva de manhã, temporal à tarde e também à noite. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Em Três Rios, o dia será parecido, com tempo nublado, com chuva durante o dia e à noite. À tarde ocorre temporal. As temperaturas também variam entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Olha, Rafa, amanhã começa o Rock the Mountain, então assim, aqui para as pessoas que vão vir para Petrópolis ou que estão aqui em Petrópolis, vem bem preparado, porque a temperatura vai estar baixa e também vai chover, né? Mari, com certeza, a gente vê que a previsão para amanhã é parecidíssima com a de hoje, né? A gente viu uma pequena queda nas temperaturas, já esfriou um pouquinho, tá uma chuvinha aqui em Petrópolis e para amanhã segue mais ou menos essa tendência. Como você falou, é um fim de semana que já começa o Rock the Mountain, esse evento tão importante aqui para nossa região e por isso, gente, quem estiver vindo de fora, que a gente sabe que vem muito turista nesse evento, já se prepara mesmo, porque tem previsão de uma chuvinha aí, pelo menos para amanhã. E amanhã a gente fala melhor sobre o fim de semana, traz também algumas dicas de programação na nossa agenda cultural, mas por enquanto, obrigada por suas informações, Mari, e essa foi a previsão do tempo para esta sexta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais. Siga a gente para se manter sempre informado. Amanhã, gente, sexta-feira, então claro, nosso encontro está marcado. Eu estarei ao vivo a partir de 1h da tarde, esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.